Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, Lu, tudo bem? E você? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua generosidade e pela sua disponibilidade também. Imagina. Generosamente aí, tem no seu tempo para a programação especial aí para o dia que a gente começa hoje. E também pelos mimos, né? Que é segredo por enquanto. Aí depois você conta pra gente aí. Tá. Adriana, o que que é terapia holística? Qual o significado? Bom, Lu, primeiramente eu é que quero te agradecer, viu, a oportunidade, tá? Agradeço imensamente. Muito obrigada. Então, Lu, a terapia holística, na verdade, assim, a terapia holística, ela vê a doença, tá? Não apenas na sua vertente física, mas principalmente, vamos dizer assim, na vertente do desequilíbrio emocional e energético, tá? Então, a origem da terapia holística, ela teve origem na Grécia pelo pai da medicina, Hipócrates, né? Em 420 antes de Cristo, o que predominava era a medicina egípcia. Só que Hipócrates, ele assim, ele detestava esse tipo de medicina, né? Repudiava, na verdade, porque os médicos egípcios eles tratavam os doentes com rituais, porque eles achavam que os doentes eles estavam possuídos, né? Por demônios, por espíritos malignos. Então ele implantou esse sistema, né? De terapia da terapia da cura, né? Aonde a base dessa terapia era a alimentação natural, tá? Hum. E ele provou também cientificamente que as doenças elas são resultados, vamos dizer assim, de um estilo de vida errado, né? Na forma de como a gente se alimenta, do sedentarismo, do meio ambiente, o ar, a poluição, a água. E ele via o ser humano como um ser indivisível. Então, ele achava que a doença ela tinha que ser tratada por inteira, ou seja, nos três níveis, né? No espiritual, no mental e no físico. E daí surge a palavra, nessa palavra holo, que ela é grega, a origem dela é grega, que significa o todo, inteiro. Então, a terapia holística, ela trata o indivíduo no nível, vamos dizer assim, no nível energético e emocional, né, por inteiro. E isso acaba refletindo, obviamente, no físico, né? Com certeza. Porque, na verdade, o físico, tudo, ele começa, né? A doença, na verdade, ela começa num plano emocional, muitas vezes espiritual, tá? Mas ela vem das emoções. E aí ela somatiza nas doenças, né? E como que E assim funciona? também, Oh, perdão. a terapia holística, ela é uma prática integrativa, tá? Então, ela auxilia, né? E ela trata justamente o equilíbrio mental e essa parte de desequilíbrio energético e emocional. Então, ela auxilia nesse sentido. E como que funciona assim uma terapia holística e quais os benefícios que ela traz? Tá, é assim, Lu, você sabe que o nosso sistema de saúde hoje, na verdade, é o sistema da doença, né? Então, somente 10% dos recursos, eles são utilizados para prevenção. O restante é para os tratamentos, tá? Então, infelizmente, a nossa cultura, ela não ensina a tratar a causa. A gente trata sintomas, né? E aí, a terapia holística, ela ajuda a gente principalmente na prevenção, porque quando a gente cuida da saúde da mente, do espírito, das emoções, a gente dificilmente fica doente, porque fica tudo em equilíbrio, né? A gente se sente bem, tem harmonia.
E aí as coisas fluem na nossa vida, né? Na verdade, Lu, é assim, ó, as energias geradas por, vamos dizer assim, emoções e pensamentos, elas nutrem o nosso corpo, né? Então é muito importante, é o alimento da nossa alma. Então a gente tem que manter os pensamentos e as emoções sempre em harmonia, né? Sempre positiva. Porque, na verdade, nós somos o que pensamos e o que sentimos, né? E, por exemplo, né, como a programação, né, que começa hoje em homenagem ao Dia do Professor, eu pensei muito sobre o bem-estar, né, porque nas últimas décadas, e principalmente uma última pesquisa que eu verifiquei aqui na revista Nova Escola, em 2018, os professores estavam se apresentando, e nem precisa de pesquisa, eu vejo lá os meus colegas, e eu me vejo também nessa posição em alguns momentos. Muito estresse, muita ansiedade, deixa eu ver aqui a minha colinha aqui, depressão, insônia, dores pelo corpo, alergias, etc., um monte de coisas, né? Isso foi uma pesquisa de 2018, aí eles fizeram a mesma pesquisa agora em 2020, por conta, né, da pandemia, e não mudou muito a porcentagem, que era para aproximadamente, acho que era 68%, alguma coisa assim, né, que eu até te mandei compartilhando dessa informação, de professores que estão assim, né, parece que uma panela de pressão. E aí, como que a terapia holística, né? Que dicas você poderia estar dando com o conhecimento que você tem para esses professores e para as pessoas de um modo geral, mas principalmente para os professores em sala de aula? Tá. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona as terapias, tá? Para as pessoas entenderem também. Nós temos 7 centros de força no nosso corpo, que são os chakras, tá? Na verdade, nós temos muito mais, mas os principais são os 7 centros de força, que são os nossos geradores de energia. Então, esses centros de força, né, que são os chakras, eles estão correlacionados a vários órgãos, né? Cada um, o chakra relacionado com determinados órgãos, com os hormônios e com as glândulas, tá? Então, quando a gente tem algum desequilíbrio emocional ou energético, esses chakras, eles ficam bloqueados, eles entram em desequilíbrio. E aí, as doenças, elas começam a surgir, tá? Para você ter uma ideia, eu até deixei aqui o meu livro aberto, porque, assim, é uma infinidade de informações. Mas, por exemplo, o chakra coronário, que ele está ligado com a espiritualidade, tá? Então, se a pessoa ela tem falta de fé ou ela tem, vamos dizer assim, ela é alienada, entendeu? Porque é sempre o desequilíbrio, é sempre a deficiência ou o excesso, né? Então, o equilíbrio é a gente ter tudo exatamente equilibrado. Então, quando tem ou o Ajustadinho, né? excesso ou a falta, aí geram as doenças, né? As emoções, elas acabam gerando a doença. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio no chakra coronário, no caso, causam as depressões, mal de Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, epilepsia, tá? Tudo isso pode ser tratado com a terapia holística como terapia de apoio, tá? De terapia, porque é uma terapia de apoio. No caso do chakra frontal, né? Quando a gente tem aquele sentimento de negatividade, excesso de preocupação, então a gente pode desenvolver, por exemplo, doenças como sinusite, deficiência de aprendizado, de concentração, de hiperatividade mental, entendeu? E, assim, continuando, né, com o exemplo, no caso do plexo solar, né, que ele tá localizado bem na boca do estômago.
E aí, quando a gente tem um excesso, um sentimento, por exemplo, uma emoção, no caso, de tristeza, de angústia, da própria ansiedade, a gente também desenvolve doenças como úlcera, como compulsão, a própria obesidade, né? Vícios também. Enfim, cada chakra está relacionado com determinado órgão, né? Com algum tipo de emoção. E aí, quando a gente tem essas emoções em desequilíbrio, as doenças elas começam a surgir. Então, como é que a gente trata, vamos dizer assim, esse tipo de doença num nível energético, né? Eu, por exemplo, nos meus atendimentos, Lu, eu gosto muito de trabalhar com os florais. Eu adoro. Eu tomo floral, eu dou floral para a família inteira. Eu passo floral para a família inteira, porque assim, o floral, como ele funciona para as pessoas entenderem? A energia sutil da flor, ela entra em ressonância com a nossa energia e ela ajuda a transmutar essas emoções, entendeu? Então, ela vai limpando, né, todas essas, vamos dizer assim, as catarses, né, e vai desobstruindo e vai transmutando todas essas emoções negativas. Junto com o floral, eu gosto muito de trabalhar com uma ferramenta chamada Eneagrama, tá? O Eneagrama, ele estuda a personalidade do indivíduo. Então, são 9 personalidades, 9 egos, vamos dizer assim, né? E cada um, ele tem, assim, cada ego, ele tem uma potencialidade e ele tem também as dificuldades, né? Então, assim, existe o lado sombra, todos nós temos o lado sombra e um lado luz. Então, com esse estudo, na verdade, ele é um estudo para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então, é muito interessante porque a gente acaba, através da anamnese, eu faço um questionário, né? E aí, o meu cliente, ele vai responder esse questionário, a gente vai identificar o tipo de ego, a personalidade dele, a gente vai identificar, assim, esse lado sombra, né? As dificuldades, né? E também as potencialidades. E aí a gente vai trabalhar com o floral para ajudar a transmutar, para ajudar, vamos dizer assim, a melhorar esse lado negativo, né? Sem contar que a própria ferramenta do Enneagrama, o próprio estudo, ele também ensina a gente como melhorar, como a gente evoluir, vamos dizer assim. Então, eu acho muito interessante esse trabalho, né? Que dá para fazer junto, porque ele, assim, ele é muito amplo, é uma coisa muito interessante. E, além disso, eu trabalho também, né, com a cromoterapia, que é a terapia que a gente usa com as cores, com a luz. Então, a gente vai, vamos dizer assim, equilibrando e desbloqueando. Os florais também ajudam a desbloquear esses chakras. E a cromoterapia também. Junto com a cromoterapia, eu utilizo a radiestesia, que é muito interessante, porque quando o cliente ele chega, né, para o atendimento, eu uso a radiestesia e a radiestesia ela já me mostra ali quais são os pontos que estão bloqueados. E aí o que é radiestesia? Radioestesia. Como é que funciona? Sabe, o pêndulo? Tá. O pêndulo. Eu trabalho com o pêndulo, e aí ele ajuda a gente a identificar quais são os chakras que estão vamos dizer assim, que estão em desequilíbrio ou bloqueados. Que legal. E daí eu trabalho com a cromoterapia para ajudar a desbloquear também. Nossa, são vários conhecimentos que você vai utilizando e fazendo um mix dentro. Bom, por isso que a terapia é holística, né? Né? Integral. E assim, na verdade, Lu, são inúmeras técnicas, né? Porque quando a gente estuda a terapia holística, na verdade, a gente estuda a terapia, mas depois o profissional ele vai se aprofundando
assim, na área que ele mais se identifica, né? Então, não dá para fazer tudo, não dá para trabalhar com tudo. Então, a gente escolhe, vamos dizer assim, algumas vertentes e a gente trabalha nesse sentido. Tem a fitoenergética também, que ela é maravilhosa, que dá para trabalhar com os chás. Tem a fitoterapia. Eu, além de terapeuta holística e floral, eu sou fitoterapeuta. E eu me formei na medicina tradicional chinesa, tá? Que é assim, é um diferencial muito grande da fitoterapia, vamos dizer assim, nacional. Desculpem. O que acontece na fitoterapia, aí a gente já vai, vamos dizer assim, trabalhar mais o corpo físico, tá? Porque daí a gente trabalha com cápsulas, eu monto os compostos, e aí através dos compostos, as cápsulas, né, do chá, da própria tintura, e aí a gente identifica os padrões de desarmonia, né, com a anamnese que eu faço, e aí eu vou trabalhando os excessos e as deficiências. O interessante é que a medicina tradicional chinesa, ela vai a fundo, ela não cura, vamos dizer assim, ela não trata só os sintomas, ela procura a causa. Então, a gente trata, a gente procura trabalhar, né, a causa. E a terapia chinesa, a fitoterapia, ela tem um conceito, a gente trabalha em cima de um conceito da térmica da pessoa. Então, por exemplo, o yin e o yang, né? Então, nós temos a térmica, a planta também tem a térmica e a doença também. Pode ser uma doença de frio, de calor, né? Nós, por exemplo, existem pessoas, né? Como exemplo, a térmica, que são pessoas friorentas, pessoas calorentas, e existem também as plantas que elas são frias e plantas quentes. Então, por exemplo, se eu monto um composto para uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, yang, que ela é calorenta, e eu uso uma planta que é yang também, então, em vez de melhorar, eu vou piorar a situação daquela pessoa. Você vai potencializar, né? Vai potencializar. Então, a gente tem todo esse cuidado. A medicina chinesa ela é maravilhosa, né? Eu adoro. Assim, ela é muito profunda. Então, eu também trabalho com a fitoterapia. No caso da fitoterapia, mais nesse nível físico, né? E as outras, a floral e a cromoterapia, o reiki, que eu sou reikiana também, aí já é mais um nível energético. Ai, que legal. Eu vou aproveitar e falar a palavrinha para os professores que estiverem assistindo, né? Professores da rede de Peró, a gente tem umas regrinhas que eu postei lá no meu Facebook. Uhum. A primeira palavra-chave desta live é polidez. Então, professor que estiver assistindo aí e quiser, né, ganhar um mimo da Adriana, da Hanna, né? A sua marca é Hanna. E então anota aí a primeira palavrinha-chave, polidez. Pronto, Adriana, pode continuar, por favor. Tá. Então, assim, ela é uma terapia de apoio, como eu falei, terapia holística, né? E a gente consegue, sim, como terapia de apoio, trabalhar, vamos dizer assim, a doença no nível, principalmente no nível energético e emocional, né? Como eu falei, infelizmente as pessoas elas vão em busca de um tratamento rápido para a cura de um sintoma, né? Só que o que acontece é paliativo, porque a gente toma um remédio, só que aquilo que a gente acha que já, vamos dizer assim, foi curado, ele volta com força, porque a gente não foi na raiz do problema. E como eu disse, toda a doença, por trás da doença, existe vamos dizer assim, um desequilíbrio emocional, muitas vezes energético também. E às vezes esse emocional, a pessoa nem se dá conta, né? Porque às vezes é algo tão que pode, assim, lá da época de infância, sei lá, quando era feto, até porque tem, né, estudos, né, que mostram, né, isso, e você vem carregando, às vezes, algumas emoções que você precisa realmente, vamos dizer assim, largar essa mochila, né, esvaziar a mochila, para você continuar caminhando
fluindo na vida, né? E não ficar carregando peso, né? Porque a gente não veio para Exatamente. cá para ficar carregando peso, a gente veio para fluir, né? É verdade. E assim, Lu, eu tô finalizando um livro, né? Eu tô escrevendo um livro que, na verdade, ele fala sobre a mecânica quântica, fala também sobre os paradigmas, sabe? Eu acho que assim é muito interessante, é um assunto muito interessante que eu acho que as pessoas elas deveriam estudar para tentar se conhecer, porque esses paradigmas, eles, vamos dizer assim, eles bloqueiam praticamente a nossa vida, bloqueia a prosperidade, bloqueia muitas vezes a nossa evolução, como até mesmo como ser humano. Então, eu estou escrevendo esse livro e eu vou abordar, assim, vários temas. Vamos dizer assim, que eu estou colocando um pouquinho de tudo dentro desse livro Que para as legal. pessoas entenderem como funciona o universo, como funciona é, as energias, né? Então, os paradigmas também, enfim, eu ainda não terminei, tá? Eu estou escrevendo, porque assim, eu dependo também de ter um pouquinho de. Eu preciso, nem sempre eu estou inspirada para escrever. Então, Sim. às vezes eu escrevo, aí no outro dia eu leio, apago tudo, recomeço, enfim. Mas a hora que ficar pronto, aí a gente pode divulgar esse livro. Eu acho que é um livro bem interessante. Inclusive, eu falo das terapias também. Nesse livro, eu falo sobre autoconhecimento, tem um pouco de psicologia, né, das mentes mindset, que também estão falando muito no momento, e o Sim. próprio Enneagrama. Então, assim, tá bem interessante. Vai ser um livro bem legal que a gente pode divulgar depois. Ah, eu quero sim. Você me avisa quando já estiver pronto, daí a gente faz uma live de novo. Espero que até lá, como é com calma também, isso daí tem que ser feito com calma, né? Porque tudo que você vai colocar no livro também você vai ter que ter certeza, né, do que você está escrevendo. Aí a gente faz uma festa. Certo, tá bom. Adriana, e assim, por exemplo, dicas para o nosso dia a dia aqui, dia a dia de professor, principalmente agora que a gente está nesse sistema online, que não deixa de ser estressante também, às vezes você fica muito tempo, né, à frente do computador, celular e etc., esperando as atividades dos alunos, que infelizmente às vezes não vêm todas como a gente gostaria, continua aquela ansiedade, né, a gente não está em sala de Uhum. aula, mas a ansiedade continua acompanhando ali. Que dicas você pode dar para a gente, assim, no nosso dia a dia, de conseguir, assim, se manter é, menos ansioso, menos estressado, menos pensamentos negativos rondando a cabeça? Quais as dicas da terapeuta Adriana? Bom, Lu, primeiro a gente precisa entender que nós temos um campo eletromagnético. Então, tudo que a gente pensa, que a gente sente, até mesmo que a gente fala, a gente emana para o universo, essa energia, ela vai para o universo e ela retorna, né? Ela volta para a gente. Então, a gente tem que fazer um exercício diário de vigiar os nossos pensamentos. A gente precisa, realmente, porque, inclusive, a gente ficar atento às coisas que a gente assiste, sobre as coisas que a gente fala, muito negativismo, muita coisa, sabe, que não acrescenta nada e que isso vai piorando o nosso estado, porque daí a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais preocupado, vai sentindo mais medo. Então, é importante, assim, a gente vigiar os nossos pensamentos. São exercícios diários, sabe, Lu, que às vezes é difícil, mas com o tempo a gente acaba se acostumando, porque daí vira uma rotina na nossa vida. Controlar as nossas emoções também é muito importante, e controlar essas emoções, a gente pode controlar essas emoções através dos florais, porque os florais eles ajudam muito, e a pessoa, antes de ter um ataque, né, de raiva, de ira, ela pensar, a gente tem que primeiro, acho que se a gente controla o pensamento, a gente consegue controlar a emoção também, porque
aquele ataque de ira, a gente já consegue controlar, porque a gente já está controlando antes o nosso pensamento, né? Uma coisa muito interessante que eu sei que é difícil para as pessoas, Lu, é a meditação. A meditação, ela é muito importante. E assim, a meditação, a gente pode meditar e não precisa de 1 hora, sabe? Nem meia hora, 15 minutinhos que você tira para você e você fica em silêncio, que é um momento que você para e olha para dentro de você, sabe? E aí você procura as respostas, e essas respostas elas vêm, porque normalmente a gente está procurando sempre fora, a gente está sempre no piloto automático, né? Nossa vida é uma loucura, então a gente está vivendo o dia a dia naquela rotina estressante e é trabalho, é casa, é família, é filho, quer dizer. Então a gente precisa desse tempinho, 15 minutinhos, sabe? Importante se questionar, né? A gente se questionar, sabe? Eu amo o que eu faço, eu tenho prazer, sabe, naquilo que eu faço, eu me sinto realizada. Porque existe uma coisa, Lu, que se chama propósito de vida, tá? Que esse propósito de vida, ele nos traz a autorrealização. Então, quando a gente está... Porque todos nós, né, nós, seres humanos, nós estamos aqui nesse planeta para evoluir. E todos nós trazemos, vamos dizer assim, uma bagagem. Quando a gente chega aqui, a gente vem com uma mochilinha nas costas e a gente traz os nossos talentos, os nossos dons e até mesmo as nossas dificuldades. Então, todos nós temos um propósito de vida, né? E é importante a gente descobrir qual é esse propósito de vida para a gente se realizar, para a gente ser feliz, porque quando a gente se desvia muito desse caminho, aí é assim, a infelicidade ela vem, não tem como, ela vem e vem com força, porque nós não estamos vivendo, vamos dizer assim, a nossa verdadeira essência. Então é muito importante a gente descobrir isso. Além disso, eu acho que é interessante também a gente usar o nosso poder de escolha, tá? Ou seja, acordar todos os dias e escolher como a gente quer levar a nossa vida, de uma forma mais leve, ou se a gente quer enxergar um problema aonde não existe o problema, né? Porque a nossa mente cria, por isso que é interessante a gente vigiar os pensamentos, controlar a emoção, porque a gente está criando problemas aonde muitas vezes não existe. Tudo depende do ponto de vista, de como você encara aquilo naquele momento. Se você tá, vamos dizer assim, com um estado emocional equilibrado, pode vir o problema, o desafio que for, você vai enfrentar com dificuldade, com tranquilidade, entendeu? Vai ser diferente, então, eu acho né? Muito importante. E a gente tem que ter prudência, né, Adriana? Segunda palavrinha-chave, prudência, né? Exatamente. E assim, além disso tudo, Lu, eu acho que a gente tem que estar unificado com o todo, né? Ou seja, com Deus, sabe? A gente tem que cuidar do espírito, da mente e do corpo. A gente não pode se preocupar só com a matéria, só com o corpo físico. A gente tem que pensar também nesse lado espiritual, porque é muito importante, né? A gente tá, vamos dizer assim, conectado. Nós somos, vamos dizer assim, uma ondinha num oceano, né? Nós somos uma fraçãozinha dentro do todo, e esse todo é Deus. Na verdade, Deus está dentro da gente, né? Então, eu acho que Jesus dizia na Bíblia, né? Vós sois Deus. Então, quer dizer, porque Deus está dentro da gente. Então, essa parte da espiritualidade, né, eu acho que ela é muito importante e ela ajuda muito a gente nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, né? E independente da religião, porque, assim, o mundo, né, tem várias vertentes, vamos dizer assim, mas o que é da espiritualidade, o que é espiritual, é único, né? Exatamente. Depois cada um vai dando o nome de acordo com a sua cultura e etc. E se a gente for estudar cada uma delas, todas convergem para o mesmo ponto, né? Exatamente. E eu fico falando sempre que inventarem tantos nomes assim, se é uma coisa só. Mas enfim, a cultura de cada
de cada etnia, e a gente entende que também é uma cultura muito rica, né? Sim. E é por isso que eu digo que assim o importante é a gente estar unificado e encontrar esse equilíbrio, né, entre espírito, mente e o físico. Isso ajuda muito a gente a ficar, vamos dizer assim, centrado, focado, pé no chão e aguentar, vamos dizer assim, os Os problemas, né, desafios, que chegam né? no dia a dia. Exatamente. E além disso, Lu, assim, é viver com muito amor, sabe? Colocar amor em tudo que a gente faz, a gratidão, viver com alegria. A gratidão é muito importante, a gente agradecer, né? Quando a gente acorda, o ar que a gente respira, até mesmo os problemas que nos fazem evoluir, crescer. Então, assim, é encarar a vida com otimismo, sabe? Ajuda muito, porque eu volto a repetir, nós somos o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então, eu acho que a gente tem que se manter assim numa vibração boa, uma vibração alta. Se a pessoa não consegue sozinha, então acho que ela pode procurar de repente um profissional que possa ajudá-la, né, a mudar todo esse estado emocional. Por falar nisso, Adriana, você atende, né? De repente, se alguém se interessar em conhecer melhor os seus serviços, fazer uma consulta, etc., é online, né? Também, né? Isso, Você eu não está atendo fazendo online. presencial ainda. Olha, Lu, eu já tenho atendido, mesmo porque, você sabe, eu tenho uma loja também, então na loja eu sou obrigada a estar lá e os clientes hoje eles entram, né? A gente tem todo Os o protocolos, cuidado né? com a máscara, o álcool, mas se as pessoas ainda estiverem, vamos dizer assim, inseguras, a gente pode fazer o atendimento, né? Pela internet, ou também se a pessoa não puder vir até o meu espaço, eu posso ir até a casa da pessoa. Aí a gente pode ver como Que fica melhor. legal. É importante a gente poder ajudar. E o contato é através de qual canal para entrar em contato com você? Lu, eu vou, na verdade, assim, eu não tenho nenhum telefone agora que eu posso disponibilizar, porque eu morava fora e meu telefone, ele não funciona o chip no Brasil. Então as pessoas têm dificuldade, entendeu? De me chamar. Mas depois, eu não sei se eu puder te passar algum número, alguma coisa e a gente deixar na sua página, porque se alguém vê e você divulgar para mim o meu número, eu não sei, é uma sugestão, ou então Sim, pode ser. pode Ou o também, seu Facebook, porque eu divulguei ou o seu meu Facebook, Facebook, né? isso, que é Adriana Ames, ou então também no meu Instagram, a pessoa pode me procurar, né, no meu Instagram, que é Hanna underline Joielli. Eu acho que você divulgou também no Divulguei, seu divulguei Face. também, por causa das suas coisinhas aqui maravilhosas aqui. Inclusive, eu tô cheia de novidades, viu, menina? Ai, eu quero ver, fazer uma Muitas excursão para coisas, lá. muitas coisas lindas. Terceira palavrinha-chave, professores, fidelidade. Fidelidade. Vamos lá, já falei as três palavrinhas-chave de hoje. E Adriana, você tem uma mãe que é professora, né? A dona Eliana? Sim, minha mãe é professora, ela é professora da educação especial, né? Ela cuida das crianças especiais e cuida com amor. Ela Há quanto gosta tempo? muito, ama o que ela faz. Na verdade, assim, a minha mãe, ela começou a trabalhar um pouquinho tarde, né? Porque antes a gente trabalhava num outro tipo de negócio, trabalhava a família toda junto. E aí depois ela sempre quis ser professora, Lu. Tanto Ai, que que legal. quando ela ia me matricular nas escolas, ela chegava em casa e falava: eu te matriculei no magistério. Mas mãe, pelo amor de Deus, eu não quero fazer magistério. Nada contra, gente. Aqui, né? Cada um tem a sua vocação. Eu falava, mãe, mas não quero fazer. Enfim, e de tanto a minha mãe falar, eu acabei entrando na faculdade de letras. Só que aí no segundo ano eu vi que realmente não era o que eu queria, porque eu também estava meio perdida, não sabia bem o que eu queria fazer. Mas ela começou a trabalhar, não, assim, um pouco, vamos dizer assim,
não sei exatamente a idade, mas também não muito nova. E quando eu era ainda criança ou adolescente, a minha mãe não lecionava. Mas hoje os meus sobrinhos, né, eles têm uma avó que é professora, que é um privilégio, né, porque ela pode ajudar, ensinar. Então, assim, é um orgulho, né, ter uma mãe professora. E você tem recordação, assim, dos professores da sua vida, aqueles que te marcaram mais? Tenho. Eu tenho recordação de uma professora que, assim, eu adorava essa professora, tanto que na minha primeira comunhão, ela foi a minha madrinha da primeira comunhão. Então, assim, eu lembro dela até hoje. E eu tenho outros professores também que eu lembro com muito respeito, com muita admiração. São pessoas importantes, né, que passam na nossa vida e que vão nos ensinando, né, que vão acrescentando, fazendo a gente pensar, evoluir. Então, assim, muito bom. E durante a sua trajetória também como terapeuta, a formação de terapeuta, ela não é uma faculdade, é um curso técnico? Não, Lu, na verdade, ela é assim, é um curso livre, né? Existem vários cursos. O importante, né, para quem quer seguir essa carreira, é procurar um curso que seja, vamos dizer assim, que esteja legalizado, né? Porque no final a gente precisa fazer a prova e todo terapeuta ele tem que ter também a carteirinha do terapeuta, ele tem que estar associado para poder trabalhar, acho que de uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma correta, vamos dizer assim. Então é Formal, né? importante, sim. Então é importante, né? Eu tenho o meu número de registro, eu sou associada, né, à Associação dos Terapeutas. E os cursos você pode procurar porque tem uma infinidade de cursos. Você faz, por exemplo, no meu caso, eu fiz a terapia holística. Eu fiz 1 ano e meio de terapia holística. Aí depois eu quis me aprofundar nos florais, então eu fiz mais 6 meses de floral. Aí eu fui me aprofundar na cromoterapia, sabe? Em várias técnicas. Passo a E passo, por né? fim, na fitoterapia da medicina chinesa, que eu já estou estudando há 3 anos, né? E assim, é muita Nossa, coisa, ainda tem muita coisa para estudar. E fora isso, tudo que vem de novo, né? Que toda sim. hora tem alguma coisa nova e que a gente não pode parar de estudar nunca. A gente tem que estar atualizado. Na verdade, assim, são técnicas, como você falou, de Hipócrates, né? Sim, Milenares, que aí vão exato, descobrindo, vão redescobrindo e vão ressignificando, né? exato. Adriana, vamos ver. Eu vou agora, professores que estiverem assistindo, eu vou colocar o link do grupo Sou Professor lá no meu Facebook. Assim que vocês clicarem lá no link, vai direcionar vocês para o grupo. E conforme a regrinha, nome completo, nome da escola e as 3 palavrinhas chaves de hoje. Aí eu já digo ao vivo aqui quem que vai ganhar os mimos da Adriana. Quem será, não, Adriana? É, Estou publicando lá, foi. Tá na minha página lá já, gente. Corre lá, e acessa o eu preparei link. uns mimos lindos, viu? Ai, tá aí por acaso pra Especial. gente ver? Não. Com muito amor e carinho. Não, é surpresa. Mas Ah, assim, queria ver. tem a ver muito com o tema. Tem a ver muito com o Ai, que tema legal. E que você as faz pessoas vão também gostar. a semijoias de acordo com a pessoa, não é? Tem Faço algum semijoias serviço? personalizadas. Na verdade, eu trabalho, eu monto as peças, né? Então, eu trabalho com uma linha de correntaria, de pingentes, então eu posso montar do jeito que a pessoa quiser. Ela me liga e fala: eu gostaria de uma peça assim, assim, e daí eu monto para a pessoa personalizada, Ai, que né? Do legal. jeito que ela. E é Hanna Gioielli. Gioielli vem de italiano. Sim, é Hanna Gioielli, que Gioielli é italiano, né? Significa Uhum. joia. E você tem descendência italiana, Adriana? Meu pai era italiano, porque ele faleceu, ele era italiano. Eu casei com um italiano, Ai, morei que na legal. Itália durante
23 anos e pouco. E aí, há pouco tempo, na verdade, eu cheguei no Brasil. E aí, assim, agora eu tô aqui, mas eu adoro a Itália. Eu sinto muita falta de morar lá. Eu Ah, gosto, mas é um país maravilhoso, né? é Você é suspeita a falar. maravilhoso mesmo. Exatamente, é uma cultura maravilhosa. E eu, como eu tinha meu pai era italiano, toda a família, né, por parte do meu pai italiano, então eu cresci praticamente na Itália, Itália no Brasil, né? Olha, a primeira ganhadora do seu mimo é a Sheila Aires de Almeida. É, Por coincidência aqui, ó, minha colega de trabalho lá da escola Roque Aires de Oliveira, e estão corretas as informações aqui e as 3 palavras-chave: polidez, prudência e fidelidade. Aí depois eu passo o contato da Sheila para você, Adriana, e vocês combinam. Lembrem aí daí de tirar foto para a gente divulgar o seu trabalho, divulgar a Sheila também, que faz um trabalho maravilhoso lá na escola Roque. Então, ela é uma das parabéns, ganhadoras. Sheila. Então, vamos ver se mais alguém manda, porque são 2 mimos, né? Vamos ver se algum homem, né, aparece aqui. Ih, apareceu mais uma. Sandra Silvério Borges, trabalhou na escola Isaura, as 3 palavras-chave: polidez, prudência e fidelidade. Então, as 2 ganhadoras de hoje, aí que legal, fiquei contente. A Sandra Silvério Borges e a Sheila, as 2 com S, É, Aires de parabéns, Sheila. Almeida. Ó, Parabéns. parabéns para as 2 aí, vocês vão amar os mimos. Estou imaginando Vão, já, vão da porque Adriana. primeiro que eu fiz com muito carinho, né? Então já é um diferencial, porque já tem muito carinho e amor, então elas já vão gostar muito. Ah, As elas vão peças são sentir, muito bonitas. elas vão sentir toda a energia, e tenho certeza. Eu, quando ando com as minhas, o pessoal fala: Nossa, onde você comprou? E etc. Eu adoro. E eu adoro colocar todas juntas. Ai, Lu, obrigada, viu? Obrigada a você, maravilhosa. Só assim, via, né, as suas fotos no Face. Muito obrigada pelo Carlinhos ter me apresentado, você, nosso amigo aí em comum. Espero vê-la pessoalmente, Com né? Ir lá certeza. conhecer mais do seu material, do seu trabalho como terapeuta também. E eu fico muito agradecida por você estar participando aqui da nossa programação especial para o Dia do Professor, que vai ter um encerramento assim maravilhoso dia 15/10. Eu sou suspeita a falar. Vou procurar trazer uma pessoa assim que acredito que a maioria dos professores não conheçam, mas é uma pessoa maravilhosa também que vai trazer muito conhecimento para a gente, que vai agregar assim como você agregou na noite de hoje. Ai, Lu, eu que agradeço, viu? Estou muito feliz pelo convite e eu espero poder ajudar, tá? Quando vocês precisarem entrar em contato, viu? E agradeço sempre, muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente hoje. Semana que vem temos outra live na sexta-feira com a psicóloga Juliana Zebordi, também falando aí sobre bem-estar, só que mais na linha da psicologia. Né? Então aguardem que eu quero ver bastante professores aí ganhando mimos para ficarem com a energia bem alta, né, Adriana? Eu vou acompanhar. Ai, muito obrigada. Então, beijo para todo mundo, beijo para você, Beijo. Adriana, e muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo, viu? Beijão.